de todos. Peço desculpa por estes interregnos e estes momentos de espera. Estava aqui à espera do Sr. Presidente, ele diz que vai estar um bocadinho atrasado. Por isso nós vamos começar e quando ele chegar, junta-se a nós. O meu muito obrigado a vocês todos que estão aqui à espera. Mais uma tertúlia das conversas com café. Para nós, a de hoje, esta temática é muito especial, tem a ver com a igualdade. Esta semana comemorou-se na quarta-feira o Dia Mundial da Igualdade e também o Dia Municipal da Igualdade, a 24 de outubro, e não poderíamos deixar de fazer as conversas com café sobre a temática da igualdade. E não quero também deixar aqui de dar os parabéns, de agradecer aos nossos convidados que estão aqui, que já estão também há algum tempo à espera, e vou começar aqui pelo nosso comandante, o comissário Arnaldo Anastácio. Muito obrigado por ter aceito mais este desafio. Tem acompanhado a comunidade do entroncamento há alguns meses. Vou-lhe perguntar quando? Vim para cá em meados de abril. Abril? Sim. Ou seja, abril até outubro está cá. Vai fazer 6 meses. 6 meses. Mas tem sido realmente uma pessoa que nos tem acompanhado, tanto ao nível da Câmara, ao nível da CPCJ, ao nível da comunidade no geral, de forma muito assídua, muito presente e de uma forma que eu posso dizer muito discreta também ao mesmo tempo. Muito obrigado por estar aqui, mas também por todos os dias estar com a comunidade do entroncamento. Penso que não dispensam um bocadinho apresentações, que muitos de nós, das pessoas que estão aqui, já conhecem o comandante Anastácio, do dia a dia, pela sua presença e o acompanhamento que vai fazendo à comunidade. Depois temos aqui a doutora Bruna Tapadas, que veio de muito longe. Muito obrigado. Obrigado por vir ao entroncamento. Agradeço também à enfermeira Sónia, que fez o contacto e que permitiu esta mediação para que estivesse hoje aqui. Eu vou ler aqui um bocadinho da apresentação da biografia do currículo da doutora Bruna Tapadas. Atualmente é doutoranda em Estudos de Género pela Universidade de Lisboa e pela Universidade Nova de Lisboa. Por isso, está numa fase de grande pesquisa e investigação e desafio intelectual nesta área. Para além disso, é licenciada em Sociologia desde 2005 pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Tem uma pós-graduação em Gestão de Projetos em parceria, também desde o ano 2005, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É formadora especializada em Igualdade de Género desde 2006 e desde 2016 formadora certificada na área da Sociologia pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores. Conta assim com uma larga experiência de mais de 10 anos nesta área. Atualmente exerce a função de coordenadora de projetos na Associação Igualdade.pt, atividades de gestão, de implementação, de avaliação e de formação em igualdade de género. Ou seja, é uma pessoa que tem uma larga experiência dos últimos anos nesta temática que hoje vamos aqui refletir, partilhar experiências e conhecimentos. A Associação Igualdade.pt é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo promover a igualdade entre todos os cidadãos, nomeadamente promover a igualdade de género e prevenir e combater a violência doméstica e de género. O nosso comandante é uma emergência. Ausentou-se, mas eu também queria referir uma questão que não sei se o Sr. Comissário vai referir ou não, que
que o comissário Anastácio tem uma formação especializada em violência doméstica. Ele está a chegar, se ele não... Eu estava aqui a referir o Sr. Comissário que tem formação especializada na área da violência doméstica, que é uma área também que hoje vai... E que realmente tem vindo a trabalhar, a investigar e a estudar nessa área. Para além disso, em 2009 lecionou na Escola Prática de Polícia também em Torres Novas e em finais de 2009 voltou a desempenhar o cargo de comandante na Esquadra de Tomar e agora comandante no entroncamento. Muito obrigado aos dois. Mas, para além dos nossos oradores, temos aqui uma surpresa, hoje não foi bem surpresa, mas um bocadinho um convite de um testemunho de uma pessoa na primeira voz, um bocadinho também sobre a temática da igualdade e que recentemente lançou um livro em que o título não tem nada a ver com igualdade, mas o seu conteúdo tem muito a ver com a educação para a igualdade. Como a ausência dessa educação, ou com uma educação que nós recebemos, todos nós, eu estou a olhar aqui para a maioria das pessoas, e as médias de idade, há aqui algumas pessoas mais novas, mas as pessoas com mais idade, não é? Tu já estou a rir. Mas há aqui com certeza algumas pessoas que ainda foram para a escola e havia a escola dos rapazes e havia a escola das raparigas. E um muro no meio, que em algumas era mais baixo e que noutros era mais alto, não é? Pronto. E como é que pequenas coisas, desde o cor-de-rosa ao azul, influenciam a educação das meninas e do rapaz. O rapaz é porque não pode chorar e a menina porque tem que usar cor-de-rosa, não pode sair à rua, não pode sair sozinha, entre as três coisas. A Elsa Ribeiro Gonçalves é jornalista na rádio e no jornal de Cidade de Tomar, é tomarense e aceitou o nosso convite para estar aqui e nos dar esse testemunho. Muito obrigada. Ela tem um livro que lançou e com certeza que hoje vai falar, mas este livro vai ser apresentado no entroncamento, no âmbito da Feira do Livro, que se vai realizar do dia 1 de dezembro ao dia 9 de dezembro, e a vinda da Elsa está confirmada para o dia 8 de dezembro. Fica já aqui também a divulgação. Não me vou demorar mais, vou dar a palavra aos nossos ilustres convidados e a palavra agora é vossa. Penso que o que está mais ou menos combinado é começar pela doutora Bruna Tapada. Sim. É? Muito obrigada a todos. Obrigada, senhora vereadora. Eu vou aqui chegar um pouco mais ao pé do videoprojetor porque trago uma apresentação em PowerPoint para guiar a nossa conversa. Apesar de eu agora ir ser um pouco mais expositiva, se quiserem fazer algum comentário, colocar alguma questão, por favor estejam completamente à vontade e interrompam-me sempre que o entenderem. Agradeço publicamente o convite que me foi endereçado pela Câmara Municipal para participar neste evento e é com muito gosto que aqui estou a partilhar um pouco daquilo que tem sido as minhas experiências e o conhecimento que tenho vindo a adquirir no âmbito da igualdade de género. Pretendo falar-vos da igualdade de género. Está um bocadinho baixo. Pretendo falar-vos da temática da igualdade de género de um modo muito... Tem aqui um bocadinho... Obrigadíssima. De um modo ainda um pouco mais
uma versão mais inicial, uma versão para principiantes, se bem que temos aqui pessoas que não são assim tão principiantes na área, pelo menos pelos conhecimentos pelo aquilo que eu conheço das pessoas, porque tenho aqui o prazer de poder contar com ex-formandas minhas numa formação que dinamizei recentemente em Tomar, de especialização em igualdade de género, especificamente, e a quem muito agradeço a participação e a presença. E, portanto, eu começava por perguntar-vos se realmente acham que é pertinente ou não, e se é atual ou não, falarmos de igualdade de género. Afinal, faz sentido ou não faz sentido falarmos de igualdade de género? É evidente, e na minha perspectiva faz todo o sentido falarmos de igualdade de género. Sempre fez sentido, mas nunca fez tanto sentido como agora, e cada vez faz mais sentido falarmos de igualdade de género. Temos diversas notícias recentes que nos remetem para a temática da igualdade de género. O movimento de mulheres contra a política de Bolsonaro, porque todos os movimentos que surgiram e estão a surgir contra Bolsonaro no Brasil, começou tudo pelo movimento de mulheres devido à sua política anti-mulheres, antifeminista, pelos seus ideais machistas, e machista não tem a contraposição direta para feminista, mas enfim, é da forma que melhor podemos aqui aplicar os termos. O movimento Me Too, com o desenvolvimento já desde o ano passado nos Estados Unidos, relativo à problemática do assédio e da violência sexual, muito ligado ao mundo cinematográfico. Depois as próprias manifestações em Portugal contra acórdãos judiciais, como houve no final do ano passado, em relação a um acórdão do Porto relativo a um problema a um caso de violência doméstica, em que a mulher foi como que culpada porque tinha um pretenso amante. Não sei se estão recordados e recordadas dessas notícias, ou então, muito recentemente, o acórdão de 2016 relativo à violência sexual contra uma jovem que estava inconsciente, em que os dois agressores foram condenados com penas suspensas apenas, e isso levantou toda uma movimentação e uma manifestação contra os acórdãos judiciais que foram proferidos. Uma notícia de ontem, que me é relativamente próxima, a professora Maria dos Prazeres Beleza, que pertence ao Supremo Tribunal de Justiça, foi eleita para vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça e é a primeira mulher eleita a ser eleita para este cargo. Mas ainda há necessidade, como podemos ver, de destacar, quer dizer, no Supremo Tribunal de Justiça as eleições, as nomeações são sempre alvo de notícia, mas o facto de ser uma mulher tem um maior destaque, nos mídias do que teria se fosse apenas a nomeação de mais um homem para o mesmo cargo. E assim eu acho que com estes pequenos exemplos das últimas notícias ou das mais badaladas notícias na área de igualdade de género, podemos perceber que realmente é muito pertinente e é muito atual falarmos na temática da igualdade de género. Aquilo que eu propunha agora era clarificarmos um pouco os conceitos. Afinal, o que é igualdade? De que é que estamos a falar quando falamos de igualdade? O que é o género? Essa entidade mítica, que quase que assim aparece. O que é o género? O que é a igualdade de género e não igualdade de géneros? Por favor. E o que é a cidadania? Bem, a cidadania podemos desde já adiantar que é o conjunto de direitos e deveres que nós todos temos de pertencer a uma determinada comunidade e de estarmos inseridos numa determinada comunidade. Vamos começar pelo conceito de género e depois passamos para a igualdade de género. O conceito de género tem vindo a evoluir muito à semelhança daquilo que foi a evolução dos movimentos feministas, das três vagas do movimento feminista. E muito associado porque existem as correntes académicas também estritamente ligadas ao movimento feminista das mulheres. Portanto, a primeira fase vem desde os finais do século XIX até à primeira metade do século XX, em que o sexo biológico, aquilo de ser homem e ser mulher, definido pelos órgãos genitais, era igual ao género que a pessoa tinha. Portanto, se eu sou do sexo feminino, tenho um genital feminino, sou obrigatoriamente uma mulher.
ao contrário se for um homem. Portanto, existe aqui uma visão binarista de macho-fêmea, em que não se contemplam outras situações que nós atualmente sabemos que existem muitas outras possibilidades do que esta visão binarista de homem-mulher. Depois da primeira metade do século XX, entramos na segunda vaga dos movimentos feministas, na década de 60 e 70, em que o sexo biológico, o físico, passa a ser diferente do género, que é um construto social, um construto cultural. Ou seja, é a célebre frase de 1950, e troca o passo, que eu não sei a data exata, da Simone de Beauvoir, de que não se nasce mulher, tornamo-nos mulheres. Portanto, há uma ideia de construção normativa e cultural a partir do sexo biológico, tentando passar a conceito, a definição. O sexo é usado para distinguir indivíduos com base na sua pertença a uma determinada característica biológica, portanto, o que é físico, o que é biológico, sexo masculino ou sexo feminino, enquanto que o género é aquilo que é a camada que está à nossa volta, é o conjunto de normas, o conjunto de expectativas que existem em relação ao nosso sexo biológico, que faz com que nós pertençamos a um determinado sexo social, se assim lhe pudermos chamar, que é o género. Já a partir da década de 90, e é nesta fase que estamos, se bem que se começa a discutir uma quarta vaga dos movimentos feministas, mas a partir dos anos 90 entra a terceira vaga dos movimentos feministas, portanto uma terceira fase, em que tanto o sexo como o género são vistos como construtos sociais. Portanto, ao longo do tempo, e a mesma pessoa pode alterar aquilo que é o seu sexo, tanto o dito biológico como o seu género, na sua vertente mais social. Ou seja, existe uma visão performativa do género. O que é que isto significa? Nós temos o poder de agência, temos o poder de agir nós próprios, enquanto indivíduos, temos o poder de agir para transformarmos o género que nos foi atribuído à nascença. Também temos o poder de alterar, se assim entendermos, o sexo biológico com que nascemos. Ou que se nascemos com sexo indefinido, de definirmos um dos sexos e qual é o sexo com que queremos ficar. Aliás, recentemente foi publicada a legislação em que deixou de ser permitido os pais com conivência, com aceitação médica ou com aconselhamento médico, decidirem à nascença qual é que era o sexo preponderante quando as crianças eram intersexo. Portanto, agora a situação fica, as crianças ficam como nascem, e depois com o desenvolvimento e com o passar dos anos, é que a criança irá naturalmente assumir um género, e será depois, de acordo com esse género, que será trabalhado aquilo que for necessário em termos médicos para que fique com o sexo respectivo. Portanto, para haver uma coincidência entre o sexo e o género, porque aquilo que se procura sempre é uma coincidência entre o sexo e o género. Tanto é uma expectativa individual como é uma expectativa da sociedade. É haver uma correspondência direta e clara entre o nosso sexo biológico e o nosso sexo social, o nosso género. Portanto, logo aqui, daquilo que eu já vinha a falar, dá para perceber que existe a fluidez do conceito, a possibilidade de cambiar o género, a possibilidade de cambiar o sexo. Tanto é que há transgéneros e há transexuais, não é a mesma coisa. Não vamos aqui deter-nos sobre essa especificidade desses conceitos, mas existe a fluidez, a possibilidade de mudarmos o que é o sexo e a possibilidade de mudarmos o que é o género. Depois, esta terceira vaga dos movimentos feministas começou a atribuir importância à sexualidade, porque antes a sexualidade entenda-se às questões da orientação sexual, e começou a ser questionado a heteronormatividade das relações e da orientação sexual dos indivíduos. Portanto, assumia-se que as pessoas eram todas heterossexuais, e não se tinha em consideração situações que fugiam à norma, não é? Que desviavam da norma, que seriam as situações de homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, e então
com esta terceira vaga passa-se também a dar importância às questões do sexo, da sexualidade e da orientação sexual. Tentando esquematizar de uma forma simpática o conceito de género, apresento-vos o biscoito sexual, que tem, onde é perfeitamente visível que existe a fluidez dos conceitos, portanto, as setas cambiam e entre uma ponta e a outra ponta. Temos um sexo biológico, que é ser fêmea ou macho ou ser intersexual. Temos uma identidade de género, que é a forma como nós nos vemos, a forma como nós pensamos, que ou é de mulher ou de homem ou de transgénero. Temos uma expressão de género, que é a forma como nós nos mostramos. Portanto, eu à partida, de acordo com a minha identidade de género, vou ter uma expressão de género, que é a forma como eu mostro, o modo como eu me identifico, como eu me mostro ao mundo, como eu me visto, como eu ajo, como eu tenho maneios de mãos. E depois temos, por fim, a orientação sexual, que não tem nada a ver com o que está para trás, porque eu posso ter qualquer identidade, qualquer expressão de género, qualquer sexo, e ter uma orientação sexual, independente de ser homem, mulher, transexual, que é ser hetero, homo ou bissexual. E depois, com mais as cambianças que existem aqui pelo meio, das diferentes tipos de orientação sexual. Isto era o que eu tinha para vos expor em termos do conceito de género, para podermos avançar de seguida para o que é afinal a igualdade de género. Ora, a igualdade de género está muito associada a três grandes conceitos. O da igualdade em si mesmo, que se pretende a igualdade de direitos e de deveres entre todas as pessoas. O da equidade, que é tratar diferente o que é diferente e tratar igual o que é igual. E o da diversidade, que é termos em conta diversos aspectos das pessoas, como por exemplo a etnia, a orientação sexual, o grupo etário. Não é termos apenas em consideração se a pessoa é homem ou se a pessoa é mulher, é termos em consideração mais aspectos da própria pessoa, e aí consideramos a diversidade das pessoas. Portanto, o conceito de igualdade de género significa que todos os seres humanos são livres para desenvolver as suas capacidades pessoais e fazer escolhas sem as limitações estabelecidas pelos papéis rígidos de género, que os diferentes comportamentos, aspirações e necessidades de mulheres e homens são considerados, valorizados e favorecidos igualmente. E isto é uma possível definição de igualdade de género que eu aqui vos trago. Agora que passamos esta primeira fase mais de conceptualização do que é o género, o que é a igualdade, de uma forma muito, muito breve, passávamos também de uma forma não menos breve a apresentar-vos o estado da arte da igualdade de género em Portugal. Ou seja, faz sentido ainda falarmos de discriminações ou não? Existem efetivamente áreas em que as mulheres estão mais presentes do que os homens ou não? Ou que os homens estão mais presentes do que as mulheres? Pronto, e eu trazia-vos aqui apenas, com base no último boletim estatístico da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, eu retirei algumas tabelas para analisarmos aqui em conjunto, para percebermos de facto se existe ou não existe igualdade entre mulheres e homens. Portanto, como vai a igualdade de género em Portugal? Ao nível da educação e formação, podemos ver que a taxa de feminização, e a taxa de feminização é o número de mulheres que existe no total do universo, a taxa de feminização tem uma grande relevância estatística no nível de escolaridade sem nível de escolaridade e no nível de escolaridade em ensino superior, portanto, respectivamente 71,1% e 60,9%. Ora, o que é que isto significa? Que as mulheres mais idosas no nosso país não têm nenhum nível de escolaridade, enquanto que as mulheres mais novas do nosso país
já são em maior número no ensino superior e têm um maior número no ensino superior, possuem habilitações ao nível do ensino superior, do que os homens. Portanto, nas que são mais idosas, já não é nesta altura também que vamos fazer a mudança, mas ao nível das mais novas, estamos a conseguir um progresso efetivo da presença das mulheres ao nível do ensino superior. Que agora coloca-se a questão ao contrário. Não se pretende a maioria das mulheres e a minoria dos homens, pretende-se um equilíbrio, não é? Portanto, é preciso analisar e trabalhar questões como o abandono escolar precoce, que afeta muito mais os rapazes do que as raparigas. É preciso estudar, é preciso perceber porque é que os rapazes ingressam no mercado de trabalho em idade muito anterior à das raparigas, porque é que as raparigas seguem os percursos normais escolares e os rapazes preferem percursos alternativos pelas vias profissionalizantes. Portanto, tem que se analisar este conjunto de dados que eu não trago para aqui, não vou ser maçadora a esse ponto, mas que é importante pensarmos sobre eles. Agora, ainda na área da educação e formação, os alunos e as alunas inscritos por sexo e área de educação e formação. Claramente que existem áreas em que as mulheres predominam. E quais é que são essas áreas? A área da educação, a área da saúde e proteção social. Ou seja, são áreas que são uma extensão do cuidado, são uma extensão da esfera reprodutiva. Se quisermos, são uma extensão das tarefas que as mulheres assumem em casa. Portanto, as mulheres no mercado de trabalho assumem o mesmo tipo de funções, na generalidade, evidentemente, assumem o mesmo tipo de funções que assumiriam em casa. E depois, quando voltam para casa, continuam a assumir as mesmas funções. Mas isso é outra nota de 500 que eu já vou apresentar à frente. Mas, portanto, há um prolongamento para o mercado de trabalho daquilo que é a função da mulher em casa. Por isso é que as mulheres predominam na área da educação e na área da saúde e proteção social. Cuidado de crianças, cuidado de idosos. Portanto, tudo tarefas que são tarefas destinadas, como que predestinadas às mulheres. Passamos ao trabalho e ao emprego. Isto é mesmo assim uma miragem muito rápida da situação. Vamos ver que, em termos de população ativa, empregada e desempregada, não há diferença significativa entre o número de homens e de mulheres. Portanto, há uns tempos havia uma diferença significativa no desemprego que afetava muito mais as mulheres do que os homens. Atualmente, esse valor não tem significado estatístico e a presença das mulheres no mercado de trabalho é proporcionalmente equilibrada com a participação dos homens no mercado de trabalho. Há uma maior percentagem de homens no mercado de trabalho, mas é pouco inferior ao valor das mulheres. Por isso é que a taxa de feminização da empregada e da desempregada é 48-49, quer dizer que a dos homens é 52-51, para dar os 100%, por isso está ali completamente equilibrado. Agora, ao nível da população inativa, é que de facto são muito mais as mulheres que estão na população inativa, 59,6% de taxa de feminização, do que os homens. E dentro do inativo temos a função de ser doméstico, que nem valia a pena estar ali doméstico, bastava estar doméstica e estaríamos a ser inclusivos e inclusivas na mesma, porque 97,6% das pessoas que pertencem ao grupo das domésticas são mulheres. Portanto, entre estudantes e reformados e reformadas e outro tipo de pessoas inativas, existe um ligeiro equilíbrio entre os sexos, mas ao nível da função de se ser doméstica, é uma função claramente destinada às mulheres. Agora, uma tabela que eu particularmente adoro, não pela satisfação que me dá analisar os resultados, mas porque de facto em termos de trabalho que há em torno desta problemática é muito interessante, é ao nível das disparidades salariais entre mulheres e homens. Ou seja, em termos médios, para todas as funções e com base
no salário base, portanto a remuneração, a remuneração base da pessoa, existe uma discrepância salarial entre mulheres e homens de 16,7%. Mas se nós formos analisar e virmos, consoante vai subindo o nível de qualificação da profissão, de profissionais não qualificados, quadros profissionais altamente qualificados, até chegarmos aos quadros superiores, vemos que a discrepância salarial vai também aumentando, não numa linha completamente linear, mas vai aumentando até chegar aos quadros superiores a um diferencial de 26,4%. E se formos analisar o ganho, que é a remuneração base, mais os complementos salariais, como por exemplo a atribuição de uma viatura, de um telemóvel, de um cartão de gasóleo, enfim, isenção de horário, diversos complementos salariais, e a disparidade salarial chega quase aos 28%. Portanto, partimos dos 16,7% e já vamos no máximo dos quase 28%. E isto, de facto, é assustador, porque para as mesmas funções as mulheres recebem muito menos que os homens. Existe inclusive o Dia da Igualdade Salarial, em que, se não estou em erro, é 56 dias antes do ano terminar, que as mulheres poderiam deixar de terminar porque não vão ganhar aqueles 56 dias de trabalho. Portanto, nós podíamos deixar de trabalhar 56 dias antes do ano terminar, o que era ótimo. Já agora estabelecia-se a igualdade. Agora em termos das licenças parentais, relativamente ao total das crianças nascidas. Este gráfico é muito fácil de analisar. Portanto, a linha vermelha é a linha das mulheres, depois a primeira linha dos homens, de 64,8%, é a licença obrigatória que os pais têm de tirar quando as crianças, os bebés, nascem. Portanto, obrigatória, e 65% dos pais usufruem dessa licença. Depois temos a licença facultativa, que foi estabelecida há menos anos, mas desde 2005 tem vindo a crescer, mas neste momento não chega a 60% dos pais que utilizam a licença facultativa. Portanto, neste momento a obrigatória são 10 dias úteis, mais 10 dias úteis de licença facultativa. Em outros momentos não foram estes os prazos os períodos têm vindo sempre a aumentar, mas neste momento é assim que está. E depois temos ali de 27,5% a percentagem de pais que utilizam a licença partilhada. Sem dúvida tem vindo a fazer um percurso extraordinário em termos de número de pais que usufruem da licença partilhada, mas 27,5% ainda é claramente insuficiente. Mas o caminho está a ser feito e eu acredito que a trajetória vai continuar a ser positiva. Agora, em relação aos usos do tempo. Segundo um último estudo que foi feito sobre os usos do tempo em 2005, as mulheres trabalham menos 27 minutos do que os homens no trabalho dito pago, o da esfera pública, o do mercado de trabalho. E isto está muito relacionado com a distância, com o tempo que se leva na distância casa-trabalho, que os homens normalmente trabalham a maiores distâncias do que as mulheres, porque dentro do tempo de trabalho está incluído o tempo da distância casa-trabalho. Portanto, tem esta diferença está muito associada a isso, tem uma diferença de 27 minutos, que pronto, também os homens ganham mais, já agora que trabalham mais qualquer coisa, não é? Agora, quando vamos para o trabalho não pago, o que vocês veem à direita, quando vamos ao trabalho não pago, as mulheres trabalham mais 1h45 por dia do que os homens. Isto por dia, todos os dias da semana. E eu, a esse propósito, se me for possível, eu não estou a controlar o tempo, não sei se estou a demorar muito tempo, já estou quase a acabar, mas se me fosse possível eu trazia aqui um vídeo para vos mostrar em relação à questão dos usos do tempo. Esperem lá que eu tenho não era isto, e não se ouve.
Olhem, isto está com som, mas não se ouve. Não vos vou conseguir mostrar o vídeo. Não ouviram nada, pois não? Pronto. Trazia-vos um vídeo muito engraçado em que há uma esposa que diz ao seu legítimo esposo que vai de férias durante 3 meses, que é o tempo que corresponde o que ela trabalha a mais por ano do que ele em casa. Então ela diz-lhe: ficas agora em casa e a fazer as tarefas domésticas, que eu vou de férias, e se precisares de ajuda não te esqueças, não peças à mãe, pede ao teu pai. Isto são uns vídeos de uma campanha de divulgação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que inclusivamente, não sei quem vira Fox Life, normalmente há vídeos destes que passam. Trazia 2 vídeos para vos mostrar. Olhem, vai ficar menos diversificada a minha apresentação, desculpem. Mas bem, há aqui muito trabalho a fazer, como vocês podem ver. Por exemplo, dizem muitas vezes: e agora os pais recentes, os pais mais jovens, já participam muito nas tarefas do cuidado às crianças. Ok, vamos analisar as estatísticas. Os pais participam muito, conforme, para já não participam muito, participam pouco, e o pouco que participam é conforme as crianças vão crescendo, porque conforme elas vão crescendo, elas vão colaborando nas atividades de brincar, ajudar a fazer os trabalhos de casa. Agora, dar banho, dar de comer, deitar, vestir, tratar de quando está doente, aquelas tarefas chamadas cuidados básicos, continuam a ser exclusivas das mulheres. São raros os homens que assumem esse tipo de funções, são mesmo muito poucos, e se o bebê, quanto mais pequenino é o bebê, menos os pais participam neste tipo de atividades. Agora, ao nível do poder e tomada de decisão, portanto, aquilo que temos aqui, que temos a Lei da Paridade, como sabem, foi instituída em 2007, portanto, chegamos a 2015 com o valor de participação de mulheres na Assembleia da República nos 33% que a Lei da Paridade exige, portanto, nem mais uma vírgula. Se não houvesse Lei da Paridade, a chamada Lei das Cotas, nem aos 33% chegaríamos. Falando no poder local, não trago aqui nenhum gráfico nem nenhuma tabela, mas falando no poder local, por exemplo, nas últimas eleições autárquicas, apenas 10% das presidências de Câmara são dirigidas por mulheres. Em termos de variações, já existem mais mulheres, mas as presidências das câmaras, que só 10% equivale a aproximadamente 30 mulheres, está correto? São 300 câmaras. Sim, são aproximadamente apenas 30 mulheres que são presidentes de câmara no nosso país. Agora, representação de mulheres e de homens noutras instâncias de poder e tomada de decisão. Aqui vê-se claramente que nos Conselhos Superiores, Conselhos Nacionais, Supremos Tribunais, Tribunal Constitucional, as mulheres esmagadoramente não participam neste tipo de entidades. No Conselho de Estado temos a Leonor Beleza, não é? Como toda a gente sabe, temos apenas uma mulher. E depois, por exemplo, aqui o Conselho Nacional da Educação, a taxa de feminização é de apenas 26,2%. Ora, nós vimos lá atrás que as mulheres eram 80% da área da educação, da educação como área de estudo, 80% era frequentada por mulheres. E depois chegamos ao Conselho Nacional da Educação e não temos, só temos lá 17 mulheres em 65 pessoas. Quer dizer, uma área que, e nós sabemos pelas escolas, que é praticamente tudo mulheres, depois não chegam aos órgãos de representatividade. Aqui, sobre a liderança e tomada de decisão, apenas mais um dado, que já em 2017, apenas 15,5% de representantes dos conselhos de administração das empresas do PSI 20 são mulheres. Entretanto, o Governo legislou recentemente sobre a instituição de uma lei de paridade para estas empresas cotadas em bolsa. Não tem os mesmos valores da lei da paridade da política,
da Assembleia da República e da política no geral, não é só da Assembleia da República, mas é para chegar a 20% até 2021 e fazendo pequenos progressos. O que é que está a acontecer? De cada vez que há eleições dos órgãos executivos, as mulheres estão a entrar, mas para os órgãos não executivos. Portanto, para os conselhos de administração nos órgãos não executivos, em vez de irem para os órgãos executivos. E é assim que as mulheres estão a entrar nos conselhos de administração. Mas pronto, o caminho faz-se caminhando. Eu sou uma otimista, por isso. Agora, e para fazer ponto ao que o Sr. Comandante vai falar convosco, apresentar-vos apenas 2 ou 3 dados relativamente à violência doméstica e à violência contra as mulheres. Segundo os últimos dados do relatório da Administração Interna, 80% das vítimas, e são dados de 2016, 80% das vítimas são mulheres e 84% dos agressores são homens. E digo agressores porque, como veem, é praticamente tudo homens. Agora, a nível de pessoas condenadas por homicídio conjugal, como também podem ver ao longo dos anos, são tudo maioritariamente homens. Este ano já temos 22 femicídios contabilizados, tantos não, já mais 2 do que o ano passado. E entretanto temos um homicídio conjugal contra um homem, que é o caso do triatleta que tem vindo nas notícias, não é? Portanto, 22 para 1 é uma grande diferença. Agora, a nível de pessoas detidas por crimes sexuais, vemos que os crimes sexuais com mais relevância é o abuso sexual de crianças, a pornografia de menores e a violação, e que é praticada essencialmente por homens. Quem é que são as vítimas de alguns tipos de crimes sexuais, como é o caso do abuso sexual de crianças e da violação? Essencialmente mulheres e meninas. E terminava a minha apresentação por aqui. Agradecia imenso a vossa atenção. Não sei se querem colocar agora alguma questão ou se depois, durante o debate, conversávamos. Muito obrigada. Força. Mas eu daqui vejo, é que eu dali Não, mas aí cá melhor, porque senão ali não vê bem. Pois é isso. Onde é que se podem ver os vídeos? No site da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que é sig.gov.pt, se procurarem por Minutos de Igualdade, que é o nome da campanha, tem 4 vídeos sobre temáticas diferentes das questões da igualdade de género, e são todos muito interessantes e estão muito chamativos relativamente à problemática e às diferenças de números da nossa realidade. São muito interessantes, aconselho-vos. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer também o convite que me foi feito pela Câmara Municipal e, aproveitando então a ponte que essa doutora me deixou ficar, eu vou falar sobre violência doméstica. O crime de violência doméstica não é um crime específico só para as mulheres, portanto abrange tanto mulheres como homens, mas como essa doutora acabou de dizer na apresentação, é um crime que maioritariamente é cometido por homens e as vítimas maioritariamente são mulheres. Eu trago então aqui um sumário. Começava por falar da história da violência contra a mulher, depois o conceito de violência doméstica, depois vamos ver o artigo 152 do Código Penal, que é o artigo que fala exatamente do crime de violência doméstica, as formas de exercício da violência doméstica, os tipos de vitimação e as consequências da vitimação. Então, começando aqui pela história da violência contra a mulher, vemos que até meados do século XIX a maior parte dos códigos jurídicos consideravam que a violência contra a mulher era um exercício da autoridade legítima por parte do marido. Portanto, e daí aqueles adágios que todos nós ouvimos, que entre marido e mulher não mete-se a colher,
casarás, sofrerás e outros adágios que não são tão conhecidos. Depois, através de convulsões políticas e sociais na segunda metade desse século e principalmente o aparecimento de movimentos feministas, como a Bruna falou, estiveram na origem de alterações significativas na opinião popular e na legislação sobre violência doméstica, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. E em 1878, uma lei no Reino Unido passou mesmo a permitir às mulheres separarem-se dos maridos abusivos. No entanto, e até ao fim do século XX, na maioria parte dos países continua a existir muita pouca proteção contra a violência doméstica e o tema só começou a ser combatido por legislação a partir da década de 90, tal como a Bruna também referiu aqui na sua apresentação. Em 1993, uma publicação da ONU apelava aos países para considerar a violência doméstica um crime, reafirmando que o direito à vida em família não incluía o direito de abusar dos seus membros, salientando que a legislação de muitos países continuava a permitir o recurso à violência moderada. A partir da década de 2000, tem havido uma atenção acrescida para as formas de violência específicas, como homicídios de honra, mortes por dote e casamentos forçados. Em Portugal, o primeiro Plano Nacional de Violência Doméstica é criado em 1999, portanto já não vai assim há tão pouco tempo. Neste momento, em Portugal, tem em prática não o 5º, mas sim o 6º Plano Nacional contra a Violência Doméstica e de Género. Fui alertado ali pela Bruna que já há mais um plano. Desta arte têm sido conduzidos esforços no sentido de acabar com a impunidade legal da violência doméstica. A impunidade geralmente baseia-se na idade que tais atos são da esfera privada, portanto o crime de violência doméstica é um crime que maioritariamente acontece dentro de 4 paredes, num núcleo muito fechado e, portanto, tudo isso é uma forma crescida de impunidade. A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, chamada Convenção de Istambul, adotada em 11 de maio de 2011, foi o primeiro documento vinculativo na Europa para combater a violência doméstica e a violência contra a mulher. A Convenção tem como objetivo acabar com a tolerância, na lei ou na prática, da violência doméstica, porque uma coisa é estar legislado, mas outra coisa é na prática fazerem tábua rasa dessa legislação e continuar a existir o crime em si. Portanto, da violência doméstica e da violência contra as mulheres, reconhecendo a longa tradição de se ignorar estas formas de violência. Agora vamos então ao segundo tópico, que é o conceito de violência doméstica. O termo violência deriva do termo latino violentia e significa força violenta, ou ainda recurso à força para submeter alguém contra a sua vontade. Já o conceito de violência doméstica é um padrão de comportamento que envolve também violência ou outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra outra num contexto doméstico, como no caso de um casamento ou união de facto, ou contra crianças ou idosos. Quando é perpetrada por um cônjuge ou parceiro numa relação íntima contra o outro cônjuge ou parceiro, denomina-se de violência conjugal, podendo ocorrer tanto em relações heterossexuais como homossexuais, ou ainda entre antigos parceiros ou cônjuges. Relativamente àquele gráfico que a Bruna apresentou há pouco sobre os homens enquanto vítima de violência doméstica, grande porcentagem, não sei se tens conhecimento disso, portanto, são crimes de violência doméstica que ocorrem em casais homossexuais. E daí o número até estar a aumentar. Ainda dentro do tópico do conceito de violência doméstica, vamos então ver, em termos legislativos em Portugal, o que é que existe. Portanto, nós temos um Código Penal e é exatamente no artigo 152 do Código Penal que está plasmado o crime de violência doméstica. Este crime, o 152, antigamente não tinha essa denominação.
já sofreu várias alterações ao longo do tempo. Portanto, o crime tinha a epígrafe maus tratos e infração de regras de segurança. Entretanto, esse artigo inicial deu agora origem a 2 artigos, que é o 152 e o 152A. Portanto, quis o legislador especificar num artigo só o que é o conceito de violência doméstica. E temos logo aqui no ponto 1, também aqui uma importante introdução, que é quem, de modo reiterado ou não. Isto porquê? Porque inicialmente, na primeira versão do artigo 152, muitos dos inquéritos eram arquivados, porque entendia o procurador que para haver violência doméstica tinha que ser uma prática reiterada. Então, se fosse um ato isolado, muitas vezes o destino final desse inquérito era pura e simplesmente o arquivamento. Então, agora, nesta versão final, o legislador quis, de uma vez por todas, que ficasse ali bem patente que a prática pode ser reiterada ou não. Portanto, agora já não há aquela desculpa de que, como não foi uma prática reiterada, foi um ato isolado, pode-se arquivar o processo. Continuando, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade ou ofensas corporais ao cônjuge ou ex-cônjuge. Portanto, não é necessário que exista, no momento da prática do facto, um elo de ligação em que o casamento se mantenha. Depois temos também aqui outra introdução nova, que é a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro. Portanto, o crime foi evoluindo e agora já não só abrange, portanto, a situação de cônjuge ou em situações análogas aos dos cônjuges, mas também uma situação de namoro, porque, e a Bruna também deve saber bem isso, existem muitas situações de violência doméstica ainda, portanto, numa fase de namoro, que depois vai crescendo. São diferentes da violência doméstica. Exato. Entre adultos, sim, sim. Nomeadamente entre quem é que é o agressor e a pessoa agredida, que é muito mais paritário. Portanto, apesar de haver uma prevalência de rapazes agressores, há uma grande margem de raparigas agressoras também. E entre as vítimas também há uma grande fatia de rapazes. Não é como na violência doméstica, que é aquela disparidade tão grande. Pronto, de qualquer forma, foi portanto uma inovação esta introdução aqui deste relacionamento de namoro, que inicialmente na fase inicial do 152 não estava prevista. Ou numa relação análoga às dos cônjuges, ainda que sem coabitação, que também é outra inovação. Portanto, antigamente, para existir o crime de violência doméstica, tinha que haver uma coabitação. Hoje não é necessário que isso exista. Continuando, a progenitor de descendente comum em primeiro grau, portanto, a situação pode ser o casal já estar separado e até nunca ter existido qualquer vínculo em termos de matrimónio, mas como tem um descendente comum em primeiro grau, se exercer violência contra essa pessoa, pode também enquadrar-se aqui no crime de violência doméstica. A pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão de idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, que com ele coabite, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave não lhe couber, por força de outra disposição legal. Portanto, em matéria criminal, há crimes específicos que podem absorver outros, e é este caso. Portanto, se o indivíduo praticar um crime que seja mais gravoso, será absorvido por esse crime e não aqui pela violência doméstica. No número 2, temos que, no caso previsto no número anterior, se o agente praticar o facto contra menor, na presença de menor, e sempre que as forças de segurança recebem uma denúncia que é efetivada no modelo próprio, tem exatamente uma grelha em que tem que se mencionar se
a agressão foi praticada na presença de menor, porque isso vai ser uma agravante. E então, se for assim, depois até é extraída uma certidão e é enviada para a CPCJ para sinalizar aquela criança também. No domicílio comum ou no domicílio da vítima é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. Portanto, estamos a ver que começa a pena, a moldura penal a ser agravada. Se dos factos previstos no número 1 resultar a ofensa à integridade física grave, o agente é punido com uma pena de prisão de 2 a 8 anos. A morte, o agente é punido com uma pena de prisão de 3 a 10 anos. No entanto, quando existe, portanto, na agressão, existe logo um homicídio, não irá aqui beber, mas sim ao crime de homicídio, que tem uma moldura penal que vai até 25 anos. Se quiserem colocar alguma questão, estejam à vontade. Sim, sim. Portanto, não será este crime de violência doméstica, mas será um crime de homicídio qualificado. O número 4 diz-nos que nos casos previstos nos números anteriores podem ser aplicadas ao arguido as penas acessórias de proibição de contacto com a vítima e de proibição de uso e porte de armas. Eu, durante muitos anos, fui instrutor de processos disciplinares de elementos da PSP, quer no Comando do Porto, onde eu trabalhei quase 20 anos, quer aqui no Comando de Santarém, onde estive 8 anos a trabalhar nesse serviço antes de ter vindo para aqui. E o crime de violência doméstica é um crime que abrange todas as profissões e os polícias também os praticam. E então, sempre que havia uma queixa ou que chegava ao conhecimento que algum elemento da polícia tinha cometido factos que podiam indiciar um crime de violência doméstica, a primeira coisa que se fazia era desarmar o elemento. O elemento ficava desarmado, a partir daí não exercia mais a atividade operacional, teria que ficar numa secretaria. E depois aqui começavam os problemas. As vítimas, quando vinham ao processo, a primeira pergunta que me faziam era: o que é que vai acontecer ao meu marido? E eu dizia: o que vai acontecer ao seu marido? Isto está a decorrer o processo, mas numa perspectiva, isto é um crime grave e poderá ser aplicada uma pena expulsiva. E ela dizia: então e depois quem é que vai alimentar os meus filhos? É que ele já está sem ganhar não sei quanto, porque deixou de fazer serviço operacional, perdeu o suplemento de patrulha, perdeu o suplemento de turno, e já estamos a ver a nossa economia doméstica a ser reduzida. Agora, se a polícia vai expulsar, depois quem é que alimenta? E começa aqui os problemas todos do processo. Porque muitos destes processos acabam por não darem nada, exatamente porque depois a vítima não colabora. E não colabora porquê? Porque começa a ver que ao colaborar com a justiça e ao ser punido o agressor, depois vai a própria punição vai afetar o agregado familiar. Pelo período de 6 meses a 5 anos e da obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência doméstica. Isto também é uma inovação, porque antigamente o indivíduo era julgado, era condenado e ficava por ali. Agora não, agora há também uma obrigação de frequência de programas específicos e eu também, enquanto instrutor, tive muitas situações dessas, porque há um normativo que é a suspensão provisória do processo, em que o processo fica ali provisoriamente suspenso e o agressor terá que fazer uma série de indulgências, entre elas a frequência de programas específicos. Depois há um relatório final a dizer se ele de facto demonstrou algum arrependimento e alguma evolução no sentido de travar aquela tendência que tinha como agressor. Tem mostrado? Sim, eu tive casos muito curiosos. Eu tive, por exemplo, a última situação de violência doméstica que eu tive enquanto instrutor, durante o decorrer do processo, quer do processo disciplinar, quer do processo crime, que correm em paralelo, o casal voltou outra vez a reatar e até tiveram um filho. Portanto, são coisas, às vezes, não quero dizer que isto seja sempre coroado de êxito, mas também há alguns êxitos em algumas situações. Porque muitas vezes por trás da violência doméstica estão outros problemas.
problemas sociais. Eu lembro-me que no ano em que houve muito desemprego, em que os casais, ele polícia ou ela polícia, e um dos elementos ficava desempregado, era muito difícil depois fazerem face a todos os compromissos económicos que tinham. E isso era gerador de algum conflito. Continuando, a pena acessória de proibição de contacto com a vítima deve incluir o afastamento da residência, e isto é outra das primeiras críticas que as vítimas fazem ao sistema jurídico, que é, numa situação em que não haja flagrante delito, porque quando há flagrante delito é diferente, mas quando não há flagrante delito, quem tem que abandonar a habitação numa primeira fase é a vítima. Isto porquê? Porque ainda não estão carreados para o processo meios de provas suficientes que o Ministério Público possa aplicar esta medida ao agressor. Quando há o flagrante delito, às vezes a polícia vai a situações em que a agressão está a decorrer. O indivíduo é detido e é presente, e aí já há um meio de prova mais palpável. E aí, sim senhor, é aplicada esta medida. Quando não há flagrante delito, tem que se aguardar que sejam, portanto, carregados para o processo meios de provas que depois possa dar origem à aplicação desta medida. O cumprimento é fiscalizado através de meios técnicos de controle à distância. Não sei se têm conhecimento, aquilo parece um telemóvel em que a vítima anda com aquilo, sempre que o agressor se aproxima, começa a dar sinal, primeiro a uns metros, depois a X metros, e a primeira coisa que a vítima deve fazer é procurar um local, um refúgio, uma esquadra da polícia, outra situação qualquer, em que de facto se sinta protegida, e alertar as autoridades. É um equipamento tecnológico. Sim. Um telefone antigo. Parece um telemóvel daqueles mais antigos. Que tem um botão de emergência. É um botão de pânico. Pode ser acionado, mas a primeira coisa que a vítima deve... Porque isto é assim, sempre que temos vítimas sinalizadas, é nomeado um agente como responsável por essa vítima. Mas os agentes também dormem, também fazem uma... Por exemplo, quando vou correr, não levo o telemóvel comigo. E pode às vezes haver esse acionamento e o elemento que está... Portanto, quem está atribuído a essa tarefa não está disponível. Então a melhor coisa que a vítima deve fazer é acionar o tal botão de pânico e procurar logo um refúgio, uma esquadra ou uma outra situação qualquer que de facto possa ali aguardar até a chegada do elemento que está com essa tarefa. Aurora, e isso é um procedimento que está instituído? Sim, sim. Cada vítima depois sabe que tem... Sim, que tem quem é o elemento da polícia. De contacto. Exatamente. E identificado. Exato. E esse aparelho está automaticamente direcionado, quando ela aciona o botão, está direcionado para esse elemento. O número 6 diz que quem for condenado por crime previsto neste artigo pode atentar à concreta gravidade do facto e a sua conexão com a função exercida pelo agente, ser inibido do exercício do poder paternal, da tutela ou da curatela por um período de 1 a 10 anos. Este é o artigo e agora vamos ver o que é que ele trata, portanto, no sentido estrito. Os atos criminais enquadráveis no artigo 152 do Código Penal são os maus-tratos físicos, os maus-tratos psíquicos, a ameaça, a coação, a injúria, a difamação e crimes sexuais. Já no sentido lato, inclui ainda outros crimes em contacto doméstico, tais como violação de domicílio, perturbação da vida privada, a devassa da vida privada, publicação de imagens, conversas telefónicas, e-mails, revelação de segredos e de factos privados. Isto quando há o conflito, depois tudo serve para atacar a outra pessoa. E muitas vezes situações que eram portanto, dali do seio familiar daquelas pessoas que agora estão em conflito, tudo serve para publicar em internet e outras coisas. Violação de correspondência ou de telecomunicações. Violência sexual, subtração de menores. Vamos ver mais à frente que os filhos
são utilizados como arma de arremesso sempre que existe esta situação. A violação da obrigação de alimentos, homicídio, tentado ou consumado, o dano, o furto e o roubo. Passando agora para outro tópico, o exercício da violência doméstica. Então, como é que tudo isto se conjuga e se pratica? As formas de exercício da violência doméstica podem ser físicas, psicológicas, sexuais e económico-financeira. Antigamente, na primeira versão, estavam só contemplados os dois primeiros tópicos, portanto, a física e a psicológica. Com o evoluir do artigo 152, agora estão contempladas estas 4 situações. Então, a física, que é aquela mais comum, é a ação ou omissão que coloca em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa. Disso são exemplos: esbofetear, o empurrar, o morder, espezinhar, o arremesso ou bater com objetos, e entre outros. Que isto da imaginação não tem limites, não tem limites mesmo. A violência psicológica é a ameaça direta ou indireta, a humilhação, o isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. Disso são exemplos o coagir e ameaçar, o intimidar, usar violência emocional, isolar, minimizar, negar, culpabilizar e instrumentalizar os filhos. Eu trago aqui, para complementar isto, por exemplo, aqui no caso de instrumentalizar os filhos, fazer a vítima sentir-se culpada relativamente aos filhos, usar os filhos para passar mensagens, ameaçar levar os filhos de casa. Eu estou recordado que uma vez fui a uma ação de formação que foi em Santarém, promovida pela Casa do Brasil, especificamente para cidadãos brasileiros, em que as vítimas de violência doméstica de nacionalidade brasileira, que vêm para cá à procura de uma melhor vida, depois conseguem a cidadania através do casamento. Uma das ameaças que o agressor fazia era: tu vou-te correr daqui para fora, vais daqui de Portugal para fora, mas o filho fica cá que é meu. E isso obrigava as pessoas a estar ali a aguentar. No slide anterior havia lá uma palavra que era a palavra omissão, considerada como violência física. Algum caso concreto? Eu estou a imaginar, por exemplo, alguém que esteja doente ou fisicamente abalado e que não lhe seja dada, por exemplo, assistência. Sim, é considerado uma... exatamente. Okay, pronto. É só essa dúvida. E, portanto, isso era uma das coisas que condicionava essas cidadãs brasileiras e algumas já naturalizadas também portuguesas por via do matrimónio, a aguentar aquela situação que era uma situação humilhante, ainda para mais com familiares longe que não tinham qualquer apoio. Então a Casa do Brasil tinha um jurista só para essas situações, para acompanhar as vítimas, que também se queixava de que muitas vezes todo o trabalho que fez acabava por dar em nada, porque elas voltavam a regressar, muitas até iam para o Brasil com os filhos e depois voltavam outra vez para cá, porque as condições de vida mesmo assim eram melhores cá e estavam sujeitas a toda aquela situação. A violência sexual é a ação que obriga uma pessoa a manter contacto sexual, físico ou verbal, e há pouco tempo falámos exatamente sobre isso, ou a participar em outras relações sexuais com o uso da força, intimidação, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. Disso são exemplos: obrigar a vítima a práticas sexuais contra a sua vontade, que é a violação, práticas sexuais com outras pessoas, coação sexual, assistir a práticas de atos sexuais de agressor com outros parceiros. E posso-vos dizer que todas estas situações que estão ali previstas já me passaram pelas mãos. Portanto, dentro do próprio casamento, Sim. A mulher pode apresentar queixa contra o marido. Exatamente. Não é Exatamente. Ela nem tem que apresentar queixa, porque isto, o crime de violência doméstica inicialmente era um crime. Os crimes dividem-se em 3 tipos: crimes particulares, crimes semipúblicos e crimes públicos.
Inicialmente o crime de violência doméstica era um crime semipúblico. A vítima tinha que apresentar queixa. Com o evoluir, e como isto é um crime que de facto a sociedade tem que intervir e tem que combater, hoje em dia é um crime público. Qualquer pessoa pode denunciar e a partir do momento em que essa denúncia chega ou às forças de segurança ou mesmo ao próprio Ministério Público, o processo tem que se desencadear. Portanto, nenhuma vítima pode depois desistir, chegar a uma fase em que diz eu quero desistir. Não, porque é um crime público. Agora, o que muitas das vítimas fazem, como há pouco disse, é que não colaboram. Veem que há ali um prejuízo, principalmente económico, e que não colaboram. E como não falam, muitas vezes o meio de prova que existe é só a prova testemunhal, fica por aí. Por último, a violência económica ou financeira é a ação destinada a controlar as finanças de alguém, quer seja através da retenção, limitação de dinheiro ou dos cartões, controle de gastos, acumulação deliberada de dívidas ou forçando alguém a trabalhar, entre outros. Isso são exemplos, opor-se a que a vítima tenha ou mantenha um emprego, e eu tive uma situação ainda no Porto de uma senhora que, para conseguir alguma autonomia económica, comprou uma máquina de costura a uma vizinha e ia pagando a prestações, e o marido, quando descobriu que ela que estava a fazer uns trabalhos para fora, pura e simplesmente destruiu-lhe a máquina, porque ele não queria que ela tivesse qualquer rendimento, que era para estar subordinada ali à vontade dele. Forçar a vítima a pedir-lhe dinheiro, apossar-se do dinheiro da vítima, impedir que a vítima conheça ou aceda ao rendimento familiar. E quantas situações existem destas, em que a vítima não tem qualquer conhecimento do valor que entra mensalmente, do rendimento que entra mensalmente naquele agregado familiar, porque o prevaricador é que domina aquilo tudo. Passando ao outro tópico, vamos ver então que tipos de vitimação existem. Existe a vitimação direta, a secundária e vicariante. Vicariante qualquer um de nós pode ser. E eu vou já explicar porquê. A vitimação direta é a proximidade que frequentemente caracteriza a relação entre agressores e vítimas. É responsável, em larga medida, pelo forte impacto emocional. As repercussões emocionais podem ser significativas, não havendo correspondência direta entre o dano material ou físico e a vivência emocional do evento. Esta vitimação direta é sempre a vítima, portanto, aquela que está sobre a qual está a ser exercido o crime, mas também aquelas que, no agregado familiar, estão a assistir à prática desse crime. Os filhos, os pais, porque agora é habitual as pessoas, uma vez que não têm rendimento para estar a pagar uma casa própria, recorrerem à habitação dos pais ou dos sogros, e todo este clima de terror é vivenciado também por essas pessoas, e essas pessoas não deixam de ser vítimas diretas, embora não sintam fisicamente as agressões que a vítima sente, mas são também vítimas diretas. A vitimação secundária resulta da discrepância de interesses entre a vítima e o sistema de justiça penal. Ou seja, ainda há pouco falei que numa primeira fase, quando não há flagrante delito e há uma denúncia, aqui, muitas vezes quem tem que abandonar o lar é a vítima. E a vítima diz, então, mas qual é o interesse que a justiça penal me está a salvaguardar, se eu é que tenho que sair de casa e ele continua lá em casa? Dificuldades operacionais, muitas vezes somos confrontados aqui com situações de violência doméstica, começamos a fazer contactos para as casas de habitação, para as casas de acolhimento, peço desculpa, e não existem vagas. Lá está a vítima começa a sentir uma dupla vitimação, mitos e estereótipos que perduram em alguns operadores. Eu acredito perfeitamente que ainda hoje em dia, apesar da PSP ter investido muito em formação, acredito perfeitamente que uma vítima chega a uma esquadra,
começa a contar a sua história e que quem está a receber a queixa começa a dizer, mas agora você vem para aqui chatear com isso, então isso é um assunto de marido e mulher, isso tem que resolver, não é trazer isso para aqui. Portanto, isto será também uma forma de estar duplamente vitimizar já em si a vítima. Procedimentos necessários à obtenção de prova, pois a vítima, quando é ferida e muitas vezes violada e depois vai ao hospital para fazer a colheita ou fazer o exame direito, pois não está à vontade e mais uma vez está a ser outra vez vitimizado. Falta de cuidados na condução de entrevistas e ou interrogatórios. A primeira coisa que se aprende nestas formações é que não se deve fazer perguntas que sejam suscetíveis de ferir a vítima, pois alguns entrevistadores ou interrogadores não têm esse cuidado e cometem essas falhas, e isso vai contribuir para que a vítima ainda se sinta pior do que aquilo que já está. A vitimação vicariante. E porquê é que eu disse há pouco que qualquer um de nós pode ser? São as consequências do crime sofridas por outras que não as vítimas diretas e pode-se traduzir em raiva, medo, culpa ou ansiedade. Ou seja, um indivíduo apercebe-se que o vizinho do lado todos os dias grita lá em casa com a mulher, percebe-se que há mesmo cenas em que existe ali confronto físico e nada faz. Chega a uma altura em que é confrontado, chega ao prédio e alguém lhe diz, olha, a senhora do segundo andar matou-se, suicidou-se. E ele vem o remorso à memória e começa a pensar, eu podia ter feito alguma coisa. Se calhar se eu tivesse denunciado isto, tinha evitado este suicídio. E isso é a chamada vitimação vicariante. As consequências da vitimação podem ser físicas, psicológicas ou sociais. As consequências da vitimação podem ser muito diversificadas, abrangendo os tais níveis físicos, psicológicos e sociais. As consequências e as reações de um ato de vitimação podem assim ser experienciadas não só pela vítima, mas também pelos familiares ou pelas testemunhas do crime, como eu há pouco já tinha dito. Agora, vamos terminar com a sintomatologia. A sintomatologia pode ser física, psicológica ou social. A física é a perda de energia, diminuição dos níveis de resistência, dores musculares, de cabeça, enxaquecas, distúrbios ao nível da menstruação, arrepios e afrontamentos, problemas digestivos, com um aumento ou diminuição de apetite, diarreia, obstipação, náuseas, tremores, tensão arterial alta, mudanças no comportamento sexual, com aumento ou diminuição do interesse sexual e ausência de orgasmo. A psicológica, a vítima sente ambivalência relacionada com as suas emoções, tais como solidão, culpa, impotência, sentimento de ser tratada de forma injusta, raiva, desconfiança ou desconfiança excessiva, ou confiança excessiva em terceiros, e aqui há sempre alguém que se pode aproveitar, ver que a pessoa está mais frágil e aproveitar-se exatamente dessa sua fragilidade. Tristeza, flashbacks, sintomas de stress pós-traumático, e aqui há uma prevalência de 25%. A vítima sente também dificuldade com processos mentais que levam à confusão, tais como perda de memória, redução de atenção ou concentração, problemas para tomar decisões e estabelecer prioridades, extrema irritabilidade, dificuldades com o sono, medos e eufobias, diminuição da autoconfiança e falta de motivação. Principalmente quem exerce funções de comando, como é o meu caso, ou de chefia, tem que estar sempre atento, porque às vezes pode algum colaborador começar a apresentar, até ali era um colaborador formidável, e a partir de determinada altura começa a apresentar estes sintomas. Estes sintomas podem ser indiciadores de que algo está a correr mal na sua vida familiar.
e devemos então de ter uma conversa, chamar, no meu caso, sempre que me apercebo de alguma coisa, chamo a pessoa, falo com ela, pergunto o que é que ela tem e claro, se for de facto uma situação de violência doméstica, devemos de atuar. E eu já fiz isso quando estive a comandar a Polícia Municipal em Gondomar. Tive uma situação que eu comecei-me a perceber que a senhora aparecia com marcas visíveis no rosto. Primeira vez perguntei-lhe o que é que tinha sido, disse-me que foi a filha, mas depois na semana seguinte voltava a aparecer com marcas nos braços. Tive uma conversa com ela e incentivei-a e a senhora seguiu. Foi feita uma denúncia ao Ministério Público, acabou por se divorciar e hoje, tanto quanto sei, tenho uma vida familiar já de um segundo relacionamento estável e está tudo bem a correr com ela. A sintomatologia social, a vítima opta por se isolar, evitando assim o contacto com pessoas e evitando também locais que lhe causem sentimentos de insegurança. Isto também é perfeitamente visível quando alguém é vítima de violência doméstica. A pessoa raramente fala sobre isto, portanto isola, não transmite o que é que se está a passar com ela e sempre somos confrontados com situações destas, temos que procurar uma abertura por parte da vítima. Pronto, eu agradeço a vossa atenção, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Era o sururu do momento. A Catarina da Caixa 4 ia casar no verão, com um namorado de longa data. Ainda não tinha 30 e já estava com pressa de se enterrar. Felicidades, Catarina. Felicidades? Quais felicidades? A de estar o dia todo a trabalhar e depois ir a correr para casa fazer o jantar, limpar, lavar, arrumar, estouradinha de todo, ajudar os filhos com os trabalhos de casa e ainda ter disposição para o apetite sexual do marido quando já só pensava em dormir. Quais felicidades? Ir à praia uma semana por ano para voltar ainda mais cansada de fazer tantas chantes para o lanche? Não, Catarina, não faças isso já. Tu és nova demais para te enforcares. Só tens salvação se não te deixares enrolar, se não te perderes os teus sonhos. Sim, claro, há momentos felizes, mas olha, a maior parte do tempo vais andar tão ocupada que serão poucos. E depois, olha, depois habituas-te com o que não te faz feliz. Eu vi lá muito bem isso dos filhos. Olha que depois nunca mais saberás o que é o eu. Passa tudo a nós. Era o que lhe apetecia dizer em voz alta, enquanto desejava felicidades. Mas conteve-se. Questionou-se depois por que o fiz. Por que é que o fizeram com ela? Talvez os que já caíram na armadilha pretendam, no fundo, que os outros também caiam nela. Por isso se inventou a lua de mel. Era a recompensa pelo fel que se seguia. Peço desculpa por ter quebrado o protocolo, mas estamos nas conversas com o café. Informal. Então, agora sim, vou às apresentações. Estou muito grata por este convite. Hoje estou a assistir a história, à minha história, porque é a primeira vez que eu faço isto. Nesta qualidade de membro de um painel, ainda por cima, depois destas duas intervenções de excelência, e eu não sou académica, então o que é que eu posso dar? Posso dar a minha experiência como jornalista, como autora deste livro. Este é apenas um dos episódios deste livro, mas eu já lá vou. E eu trouxe aqui uma cábula também. Tenho que me reduzir à minha insignificância como estreante. E então eu vou ler.
Se há 2 anos me dissessem que eu estava agora aqui a falar sobre igualdade de género, seja, eu dizia que a pessoa não estava bem. Há 2 anos eu andava a viver em piloto automático, a arrastar-me entre casa, trabalho e filhos. Então, tive que parar para pensar. Espera aí, epá, se calhar tudo o que eu aprendi é para questionar. Então parei e comecei a questionar o que me tinham ensinado. Porque realmente eu era casada, tinha uma filha, e amo a minha filha, claro, tinha o meu emprego e adoro o que faço, mas não era feliz. E não sabia porquê. E então tive que tentar perceber porque é que não era feliz, quando para a sociedade tinha tudo, não é? E não era feliz porque não tinha sonhos. Estavam todos arrumados na gaveta. Ou porque vivia os meus dias de uma forma automática. Ou, portanto, basicamente passava tempo. E o tempo não é para se passar, o tempo é para se viver. Então o que é que eu fiz? Em vez de mudar as circunstâncias, mudei-me a mim. O erro, quando as pessoas não estão bem, não é? Elas dizem que a culpa é do outro. Mas não. Isso é uma forma de nós atribuirmos ao outro a responsabilidade da nossa vida. E era isso que eu fazia. Não estava feliz porque era casada e porque tinha que pagar contas e porque não sei o que, não sei. Eu era ótima a arranjar desculpas. Até que um dia disse, espera aí, isto já não é bem assim. Se calhar, enquanto eu digo que a culpa é tua, eu não tenho responsabilidade sobre a minha vida. Pronto. Já me estou, como viram, trouxe a cábula, já não estou a olhar para aqui e para a cábula. Mas pronto, voltando aqui ao protocolo, muito obrigada à Câmara do Entroncamento por me ter convidada, na pessoa da doutora Tília. Para mim é um enorme prazer poder estar aqui a passar a minha mensagem também. Para quem não me conhece, então vou agora apresentar-me. Sou Elsa Ribeiro Gonçalves, tenho 42 anos, sou jornalista, trabalho há 15 anos na imprensa local e regional, ou seja, na informação de proximidade. Este ano então decidi sair da minha zona de conforto, agarrar nesta minha experiência e contar como é que eu consegui voltar a ser uma mulher alinhada, feliz e íntegra. E ser íntegra é tão simples como estar aqui e o que eu penso, o que eu sinto é o que eu digo. Não há pontas falsas. E o que acontece, o que acontecia que nem sempre foi assim, por causa então das crenças. Este livro então foi publicado em maio deste ano, chama-se Singularidades de uma Mulher de 40. Singularidades são as características únicas que todos nós temos, mas que muitas vezes são abafadas, portanto, nós acabamos por nos confundir um pouco com a massa, porque vivemos muito com a necessidade da validação do outro, não é? E para agradar ao outro, então deixamos de ser quem somos na realidade. E quando, de facto, a doutora Tília me falou nisto, eu lembro-me da primeira conversa que tive com a minha editora, que ela disse, a Patrícia Fonseca, da Origami Livros, que é uma chancela da Médio Tejo Edições, ela disse-me, este livro é sobre condição feminina. Porque este livro, apesar de ser uma história de ficção, aborda no prefácio, que é assinado por uma amiga minha, o que é isto das crenças. Então, este livro fala da história da Maria Helena, que é uma mulher comum, que leva uma vida pacata, que tem 2 filhos, um trabalho fixo no supermercado, tem o sonho de ser cabeleireira, mas arrumou o sonho na gaveta porque tem contas para pagar. É uma boa esposa, é mãe, faz tudo pelos filhos, faz tudo o que é esperado dela, mas realmente não é feliz. Esta mulher representa uma geração de mulheres que seguiram os conselhos da mãe à risca. Fizeram tudo o que deviam ter feito, tudo o que a sociedade exigia, mas depois perderam-se elas próprias. No meio de tantos papéis sociais, esqueceram-se de si mesmas como mulheres individuais,
com sonhos, com necessidades próprias. Não deixam de ser pessoas porque casaram e tiveram filhos. Mas a educação que receberam em casa, na escola, o que observaram, estabeleceu para a vida toda as suas prioridades. O marido e os filhos vêm sempre em primeiro lugar. Pois é aqui que eu posso explicar o que é uma crença. Uma crença é uma ideia, um pensamento que nós temos que é suportado por uma referência. E às vezes uma crença é algo a nível do inconsciente. Nós temos a crença, mas não sabemos porquê. Portanto, está aqui gravada, mas nós não sabemos que a temos, mas o nosso comportamento é ditado porque ela está cá. Não é? No fundo, nós somos programados, ou programadas, não é? Por exemplo, quando colocam as meninas com 2, 3 anos a brincar às bonecas, com as cozinhas, a fazer as comidinhas, não é? Eu lembro-me de ser pequena e ter um fogão, e acho que as senhoras aqui, todas elas tiveram um fogão quando eram pequeninas. Um micro-ondas, uma máquina de lavar, eu tive a cozinha toda, não é? Elas estão a ser, não é, programadas para, numa idade adulta, assumirem isso e fazerem isso sem o questionar. Não é? E é o que vai acontecer, não é? Porque a mulher é que tem a responsabilidade do lar. Não é? Se falta o jantar em cima da mesa, a responsabilidade é da mulher. Ainda esta semana, faltou-me leite em casa e a minha filha disse: mãe, tens que ir comprar leite. Nunca disse: pai, vai comprar leite. Não é? Pronto, é por aqui que nós vemos. E posso-vos dizer que há pouco tempo fui apresentar o meu livro, fora, a Londres, e claro, antes de ir, quis deixar o frigorífico com comida, pronto, e aquelas coisas todas, mas entretanto, a malta lá em casa comeu tudo. E na segunda-feira, quando a minha filha foi para a escola, não tinha nada, não tinha o lanche, não tinha nada para levar para o lanche. E vem logo a culpa. A dizer, mas eu não... Que responsabilidade é que eu tenho mais que o meu marido? Ou, pronto, não é? Mas aparece sempre a culpa, porque a responsabilidade é da mulher, é da mãe. É? Então, quando não há jantar em casa, lá em cima da mesa, a responsabilidade ainda é da mãe. E por isso é que também que as mulheres dizem: o meu marido ajuda-me muito em casa. Ajuda-me. O marido ajuda. Ele vive lá, ele come lá, ele dorme lá, ele ajuda-me. Crença, não é? Lá está. E ele também acha que ajuda. Eu ajudo muito a minha mulher em casa. Ajudo. Eu nem vivo lá, mas ajudo, vou lá ajudar. Isso são crenças, não é? São aquelas coisas que nós fazemos com naturalidade, mas portanto, no fundo, fomos programadas para os fazer. Então, o que vemos hoje, conforme este episódio, são mulheres que acordam muito cedo, despacham os filhos, fazem os lanches, comem qualquer coisa. Quando esquecem de se pôr a roupa, vestem a primeira coisa, vão trabalhar, à hora do almoço vão ao supermercado comprar coisas para o jantar porque se esqueceram de pôr a carne a descongelar, depois voltam a trabalhar, depois vão buscar os filhos, levam os filhos ao futebol, fazem o jantar, o marido tem uma reunião amanhã, vão passar a camisa. Quando se sentam no sofá, o filho diz que tem os trabalhos de casa de matemática para fazer e ela lá vai. Quando ela se senta para ver um filme ou para ler um livro, adormece. É assim. Isto resulta assim uns anos. Até que há um dia que ela vai ao senhor doutor buscar o comprimido. Porque já não aguenta. Não é? E tem que se escapar. Então é isto que acontece. E é isto que o meu livro fala sobre isso. E tenho tido também este feedback de leitoras, de mulheres que me dizem: isto é a minha vida. Isto é o que se passa na minha vida. Já nem falo do aspecto que já falámos, não é? Que é um assunto tabu para a sociedade, que é as violações consentidas dentro do casamento. Não é? A mulher, muitas vezes, para não haver guerra lá em casa, entrega-se, não é? Desvaloriza-se, não respeita o próprio corpo. Então lá os filhos não convém que o marido fique chateado, ou porque querem que a coisa vá, mas isso depois vai ter
na minha opinião, não é? Não sendo eu médica, nem psicóloga, nem terapeuta, vai ter repercussões a nível físico, não é? Quando uma mulher não se respeita, não respeita o corpo dela, ela vai ficar doente. Porque porque lá está, a nível inconsciente, ela está aí contra ela, não é? Então, aquilo mais tarde ou mais cedo vai surgir. Pode ser uma depressão, pode ser qualquer coisa, mas vai acabar porque ela não consegue, vá lá, em nome da instituição casamento, que é casada, então tem que... Pronto, mas este assunto é muito tabu, mas também acontece, porque também me escrevem as senhoras a falar neste drama, não é? Que é de... Estão tão cansadas, até o direito ao descanso lhes é sonegado. Em nome do casamento e pronto, isto é verídico. Então este meu livro assenta nesta ideia que não devemos aceitar as regras cegamente. Devemos questionar. Não devemos fazer as coisas só porque nos disseram que elas eram assim. Porque nós, se formos só repetir padrões, não é? Acabamos por ser fotocópias todos uns dos outros. Só que o que pode resultar comigo pode não resultar para o outro, não é? Então eu, no meu processo também de mudança, comecei a perceber que eu recebia, por exemplo, muitos conselhos de pessoas que não eram felizes. O que para mim, mas porquê é que eu vou seguir o conselho de alguém que não conseguiu também ser feliz na sua vida? Eu não vou a um dentista que tenha os dentes podres, não é? Não vou a uma cabeleireira que tenha o cabelo estragado. Então porquê é que eu hei de seguir o conselho, seja de uma pessoa de família, seja de um amigo, de alguém que também não conseguiu que funcionasse com ela, não é? Então comecei a ser muito criteriosa em relação ao que eu ouvia, não é? E comecei-me a dar com pessoas mais positivas. Afastei-me literalmente das pessoas que eu considero que são tóxicas, porque estou nesse processo de vitimização, não é? Porque enquanto a culpa for do outro, eu não tenho responsabilidade sobre a minha vida. Eu também já fui uma vítima, portanto, agora consigo perceber, não é? Porque nós é que nos autossabotamos por causa das crenças. Só que às vezes fazemos, lá está, sem saber muito bem o que estamos a fazer. Achamos que a culpa é do outro, não é? E quando a culpa for do outro, eu lavo as minhas mãos sobre a responsabilidade que eu tenho da minha vida. Então nós podemos questionar as crenças parando um bocadinho, ouvindo o quê? Ouvindo-nos a nós próprios. Perante uma situação, em vez de irmos pedir, olha, o que é que tu achas? O conselho ao outro, ouvirmos, o que é que nós... Mas porquê é que eu tenho este comportamento desta maneira? Porquê é que eu tenho este pensamento? Não é? Isto teve que vir de algum lado. Nós podemos mudar as crenças questionando porque é que agimos daquela maneira. E a nossa voz interior é que nos vai responder. Devemos fazer então mudanças na nossa vida. Eu passei a ser uma pessoa completamente mais positiva, porque também trabalhei o meu padrão da negatividade, que foi das casas dado, e então, por isso é que eu digo que eu decidi ser feliz. Isto pode parecer presunção, mas foi mesmo isso que eu fiz. Eu cansei-me, está triste, fiquei cansada de mim mesma, de andar a reclamar de tudo. Então, ao tornar-me uma pessoa mais positiva, para além de ter feito maravilhas na minha vida e até no meu casamento, comecei a atrair para mim também pessoas mais positivas. Porque as negativas não me suportam, não é? Fogem de mim. Eu não sou alimento para elas, não é? E o que acontece é, muitas vezes, em alguma conversa, então está tudo bem. Eu digo, está tudo ótimo, fantástico. E então a pessoa quase que fica sem, não é? Quase nem consegue continuar a conversa. Portanto, eu não sou alimento para esse tipo de gente. Então as pessoas, quase que eu faço tipo uma triagem, não é? Porque eu na minha vida quero o que me acrescenta, quero o que me faça bem. Portanto, então também trabalhei a minha crença neste aspecto dos pensamentos positivos.
nós somos efetivamente o que pensamos. Então eu posso também dizer, dar um exemplo, o meu testemunho. Eu sempre gostei muito de viajar, eu solteira fazia, quando digo viajar é viajar sozinha, mas depois de casar e de ser mãe, deixei de o fazer, porque eu tinha, lá está, a crença que as mulheres casadas e com filhos não viajam sozinhas. Então eu tive que trabalhar essa crença, porque eu é que me limitava. O meu marido não me deu lá presa, mas, não é? Eu é que tive que trabalhar nessa crença. Mas as mulheres casadas e com filhos não viajam sozinhas, porquê? Mas onde é que isso está? Onde é que está o decreto disso? Onde é que isso está escrito? Eu não vou pedir dinheiro a ninguém para me pagar a viagem e vou. E comecei a fazê-lo. Portanto, desde que eu trabalhei nesta crença limitante que eu própria tinha, comecei a fazer acontecer. Portanto, mudei o registro. E agora, no início, claro, o meu marido não gostava muito, problema dele, não meu, mas agora já o faço isto sem cobrança, porque ele também não gosta de ir, atenção, ele não faz questão de ir, eu faço muita questão. Então eu não o obrigo a ir e ele não me obriga a ficar. Basicamente é isso. Porque é que a relação melhorou? Porque desde que eu sou uma mulher mais feliz, eu também consigo fazer os outros mais felizes. Por isso é que eu digo que melhorou tudo. Porque tudo se passa, e eu descobri isso, no nosso interior. Tudo se passa no nosso interior. Então, quando nós mudamos por dentro, a nossa realidade também muda. Isto aconteceu comigo. Só posso dizer o que funcionou comigo. Então, quando eu me alinhei, quando eu comecei a respeitar a minha verdade, quando eu comecei a trabalhar as minhas crenças, quando eu descobri que tinha sido programada, então o que é que eu fiz? Reprogramei. Fiz da felicidade uma decisão. Não podendo mudar as circunstâncias, mudei-me a mim e a minha perspectiva sobre essas circunstâncias. E posso-vos dizer que tive resultados maravilhosos. Tanto é que agora estou aqui a falar sobre eles. Tudo isto me releva então para esta vontade de partilhar o que é que resultou comigo para que os outros também sejam mais felizes. Neste momento é esse que eu sinto, mais do que ser jornalista, é essa que eu sinto a minha missão e eu tive que a assumir. E isto leva também à questão do autoconhecimento, que é muito interessante, porque a maioria das pessoas não sabe bem quem é. Sabe dizer o nome, a idade, a profissão, mas nós somos isso. O nome nem fomos nós que o escolhemos, foram os nossos pais que nos deram, não é? Então, só que a maioria das pessoas nunca... Quando eu digo quem sou eu, não é? O que é que eu gosto, o que é que eu quero, o que é que me faz feliz, o que é que me incomoda, não é? Esse conhecimento. Porque nós, quando sabemos quem somos, e especialmente quem não somos, já não dependemos da opinião dos outros sobre nós, emocionalmente, não é? Se alguém do público agora pensar, não, esta está armada em pano, é a opinião dele, quer dizer, eu não posso controlar isso, mas eu sei o que sou, não é? Então, o autoconhecimento leva a que não nos apegamos tanto às opiniões dos outros. Quando nós sabemos quem somos, os outros podem dizer o que quer que seja de nós, que não nos afeta. Não é? Não nos afeta. Pronto. Só mesmo, então, estas crenças, então, são estes pensamentos que acabam por limitar o potencial de muitas mulheres. As tais que dizem, eu até gostava de tirar o curso à noite, mas tenho filhos, depois o que é que as vizinhas vão pensar? Depois o marido vai ficar chateado, não é? Ou até gostava de ir à ginástica, mas não vou conseguir emagrecer. Portanto, há muitas crenças. Normalmente as crenças são aquelas coisas que nós dizemos e nem sabemos muito bem porque é que dizemos. Ou que não, eu até nunca vou conseguir falar em público. Ou, portanto, isso são tudo crenças que podem ser trabalhadas. Nós somos diamantes, em bruto, todos. Todos. Só que nós é que nos boicotamos.
é muito importante porque eu é que me boicotava, não é? Só quero então terminar, porque já vai longa a intervenção, só com a leitura mais de um episódio do meu livro, que eu trouxe para quem quiser comprar, depois no final, se acharem oportuno. Quem é que quer ler? Pode ler ali a Cristina. Sim, eu queria convidar... A Cristina. Sim. Acho bem. como eu estou. Tem óculos. Mas não são de muita confiança estes óculos. Pronto. E para terminar, não é? Sim, é mesmo para terminar. É mesmo para terminar aqui o episódio. Depois temos seguido, não é? Tá, é este, o 74. Agora, Então vou ler sem preparação, peço desculpa por algum erro. Tremia. Era chegado o momento e ela tremia. Decidiu ficar alguns minutos dentro do carro a ouvir música, como costumava fazer antes de ir para casa. Tinha colocado 2 gotas de perfume e penteou os cabelos para não parecer mal. Se queria ser cabeleireira, o cabelo tinha de estar impecável. Maria Helena, 39 anos, 1,65 m de altura, nem gorda, nem magra, nem feia, nem bonita, estava a renascer. Sentia uma enorme alegria por ter descoberto que, afinal, era mais corajosa do que pensava. Por vezes, encerramos em nós uma força inimaginável. Somos um iceberg à espera de derreter, mas apagamos o sol e só nos descobrimos pela superfície quando o nosso valor está lá, no subsolo. Abriu a porta do carro e entrou na sala de formação. Escolheu a fila do meio. Não conhecia ninguém, mas gostou do que viu. Mulheres que, como ela, estavam a lutar pela sua felicidade. Existia ali um sentido de pertença, de ser, que há muito não me percorria a espinha. Todas nervosas, todas a sorrir, todas a viver um misto de emoção. Os filhos em casa, elas ali, a roupa por passar nos cestos e elas ali. O marido emburrado no sofá e elas ali. Elas ali. Obrigada. Então, é isso. Trabalhem as vossas crenças e sejam felizes. obrigado. O adiantado da hora não me permite, se calhar, já me aqui as perguntas, mas se houver alguém que faça aqui muita questão de alguma questão, alguma pergunta, aqui aos nossos convidados. Eu só queria fazer uma pergunta ao Sr. Comissário. Se um agressor, nos casos que tratou, se pode acontecer ser filho de pai agressor, ou seja, haver nele um padrão inconsciente ou subconsciente que se vai repetir. Sim, isso está mesmo provado cientificamente que os filhos de pais agressores são potencialmente também eles agressores. Poderíamos pensar que ele ficava marcado pela agressão à mãe e que, portanto, iria evitar essa situação. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Portanto, Das curas. Sim. Está mesmo na hora de jantar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada aos nossos oradores. Ficamos aqui sem este tempo, mas penso que todos satisfeitos, porque realmente foram 3 intervenções, 3 experiências diferentes, mas complementares. Muito obrigada a todos pela vossa participação, estarem aqui, presença, mas aos nossos convidados, o nosso muito obrigado e até qualquer dia, até breve. Muito obrigada. Uma salva. Nós temos uma lembrancinha para vocês. Muito obrigada. Ai, que coisa mais bonita. Oh, muito obrigada.